Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Boa doutor. noite. Tudo bem? Hoje, especialmente aqui, recebendo com muita satisfação e muita honra o doutor Lindenberg Melo Gonçalves, hein? Ele que é de Araçatuba e advogado há mais de 15 anos, viu? Com muito grande prazer aqui, o doutor atendeu o nosso pedido para falar um pouquinho de algumas ações aí como advogado, mas também, principalmente como cidadão em Araçatuba, fazendo seu papel de cidadania, né? Doutor, inicialmente, indo direto já para o assunto, o senhor tem estado muito aí nas redes sociais, nos jornais, na mídia em geral, e também, vamos falar assim, na boca da população de Araçatuba, né? Com algumas iniciativas que o senhor acabou tomando, referente a várias questões irregulares no município. E uma delas é essa nova denúncia que foi aí apresentada na Câmara nessa segunda-feira. Eu gostaria que, até para ver uma compreensão de todas as outras ações que o senhor tomou, o senhor iniciasse por essa nova denúncia aí sobre a fala do prefeito de Araçatuba, Dilador Borges. Boa noite a todos e sempre é um prazer nós podermos tratar das questões de nossas cidades, da nossa região, e estar tentando fazer o melhor. Não é de minha vontade nunca estar nas redes sociais para estar debatendo essas coisas, mas o mau gestor nos obriga a isso, nos leva a tomar essas atitudes, porque nós queremos que as nossas cidades e a nossa região ela tenha uma evolução no direito, na saúde e no bem-estar da população. O que acontece? É sabido por todos que no mês de novembro e dezembro de 2020, iniciou em Araçatuba um pregão para aquisição de veículos. Por essa nova denúncia. Até então, a questão da aquisição dos veículos se deram por verba do Covid. São verbas específicas para o combate do Covid que o prefeito opinou de forma consciente e dolosa a comprar veículos. A partir daí, houve uma polêmica muito grande nas redes sociais. E culminou com uma representação que eu fiz na Câmara Municipal, que no dia 29 de março foi aprovada a minha denúncia e foi instaurada uma comissão processante. Logo após, no dia 5 de abril, o nosso prefeito publicou na sua rede social um vídeo atacando a imprensa local e justificando o porquê comprou veículos e não abriu leitos. Ele comprou veículos para suprir veículos velhos na administração, palavras dele, e que a postura dele não ia mudar. Por quê? Não adianta abrir leito, UTI. Vocês viram a matéria do Fantástico? Cada 10 entubados, 8 morrem. Então não resolve. Essa fala do prefeito causou um pânico em nossa cidade. Uma verdadeira angústia. E também na região. Tem muitas cidades que dependem de Araçatuba para se tratar. E, diante disso, foi apresentada a denúncia na Câmara e eu apontei muitos dispositivos que o prefeito violou de forma consciente, de forma dolosa, como Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Criança e Adolescente, Constituição Estadual, Constituição Federal, Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Pacto de São José da Costa Rica, Direitos Humanos, enfim, a lei orgânica do município. Teve muitos dispositivos que o prefeito violou com essa fala dele, que ele confessou não desejar abrir leitos e UTIs para atender a população com Covid. Os vereadores entenderam que a denúncia de ontem tinha correlação com a denúncia aprovada no dia 29 de março, que era a questão da aquisição dos veículos, que não teria nada a ver, mas eles entenderam que teria nexo
e arquivaram minha denúncia de ontem, né? Infelizmente, a maioria dos vereadores não quiseram adentrar no mérito da fala do prefeito, que, na verdade, é uma confissão de sua omissão. Realmente, vale registrar que uma fala, muitas pessoas se pronunciaram na internet após essa fala do prefeito, né? E, inclusive, eu mesmo comentei, mais ou menos a mesma linha de que todo mundo falou, né? Como que ele pode falar que o UTI não resolve, sendo que ele e a esposa dele passaram um momento muito difícil aí, e foi uma UTI que salvou a vida de ambos. Que nós lamentamos, né, por ele ter passado por isto e chegado ao ponto de ir para a UTI. Nós lamentamos, não ficamos felizes com isso, mas ficamos horrorizados por ele ter usado uma UTI e ter adiantado e, no final, negar tudo isso para a população. Esse não é o papel de um prefeito. Realmente, eu confesso que fiquei muito decepcionado, conversei com muitas pessoas que também ficaram decepcionadas. Acompanhei toda a sessão da Câmara dessa segunda-feira e também fiquei muito mais decepcionado. Por quê? Eu acredito que quando chega uma denúncia na Câmara Municipal, seja de qual município for, essa denúncia ela tem que ser aceita, até por uma questão de uma transparência a toda a população. Não é verdade, doutor? O que a lei fala lá no decreto 201 de 1967, que um vereador chegou ao ponto na semana passada dizer que era uma lei ultrapassada, mas que ela teve uma atualização em 2000. A lei diz que é direito de qualquer cidadão eleitor do município, diante um ato de infração política administrativa, levar a denúncia ao legislativo. E o legislativo tem que apreciar na primeira sessão o apreciamento dessa denúncia e o recebimento dela. O mínimo que o vereador deve fazer diante da sua obrigação de ofício, de fiscalizar, que é isso que está na Constituição Federal, aceitar a denúncia, investigar e dizer se o prefeito está certo ou não. E não foi isso que a gente acabou vendo, né? Ontem aí por 10 votos contrários, né? E 4 favoráveis, aí foi arquivada a denúncia. E até para a gente haver uma compreensão agora, se me permite comentar, não foi só essa denúncia que o senhor apresentou. Essa denúncia é uma sequência de outras denúncias que o senhor fez. Igualmente, as demais, inclusive o senhor teve uma outra denúncia arquivada o ano passado, se eu não me engano, ela foi rejeitada por todos os vereadores. Perfeito. Eu fui autor de muitas denúncias na Câmara, dos 3 últimos prefeitos. Tá? Falando dessa de 2020, que foi arquivada, ela teve uma repercussão aí no Ministério Público. O que aconteceu? Então, diante de tantas denúncias que já foram apresentadas na Câmara, e muitas delas sempre caindo no arquivamento, em 2020, quando eu tive conhecimento formal, através de documentos, que o prefeito municipal havia contratado um escritório de advocacia de São Paulo com inexigibilidade de licitação, ou seja, sem a obrigação de fazer uma licitação, eu levei a denúncia para a Câmara, para que eles investigassem, porque isso está errado. Pelos documentos que eu verifiquei na ocasião, não tinha prova alguma que aquele escritório prestasse serviços jurídicos de forma especializada, que apenas esse escritório pudesse fazer o serviço da administração. Só nessa condição poderíamos permitir a dispensa da licitação, a contratação direta. E apresentei essa denúncia na Câmara, os vereadores apreciaram a minha denúncia e os 15 vereadores, na época, arquivaram a minha denúncia. Foi algo assim que me deixou perplexo, porque as provas eram contundentes. Além de provas aqui da administração, eu usei
decisões do próprio Tribunal de Justiça, que já vinha reconhecendo que esse próprio escritório de advocacia, ele não preenchia os requisitos para ter uma contratação sem licitação, a contratação direta. E a Câmara Municipal ignorou tudo isso e arquivou minha denúncia. Após esse passo, tudo foi para o Ministério Público. Já que os vereadores não querem investigar, foi para o Ministério Público. Lá houve uma profunda investigação e um inquérito civil, e dali culminou com uma ação de improbidade contra o prefeito, o procurador-geral dos assuntos da pasta de negócios jurídicos e o escritório de advocacia de São Paulo. Todos eles hoje são réus em uma ação de improbidade administrativa, que eu já vinha denunciando lá atrás, em 2020, na Câmara. Realmente, felizmente, o Ministério Público acabou acatando aí uma denúncia que os vereadores, comentando, o cidadão deve se perguntar, né, mas por que a Câmara, e principalmente toda ela, rejeitou uma denúncia tão grave, com tantos subsídios, e é rejeitado? É política, doutor? A apreciação de uma denúncia na Câmara, seja na Câmara de Araçatuba, de qualquer município, nas assembleias dos estados, na Câmara dos Deputados e no Senado, sempre é uma decisão política. Tem um embasamento jurídico também? Tem sim. Mas, quando cai na questão de um arquivamento assim, repentino, primário, prematuro, afoito, tem que ter um cunho político no meio disso tudo. Infelizmente, isso ocorre. Igualmente, essa denúncia que foi rejeitada pela Câmara, que era uma outra administração, uma outra gestão, mesmo prefeito, mas outros vereadores, correto? Isso. E agora, no ano de 2021, uma nova denúncia e um novo arquivamento. Qual que é o próximo passo, doutor? Veja só, Araçatuba, durante esse ano de 2021, teve 3 denúncias. A primeira virou comissão processante. 3 denúncias por mim, tá? 3 denúncias feitas por mim, uma foi acatada e 2 foi arquivada. Ontem teve uma outra denúncia por um outro cidadão, por uma outra questão, né? Que também foi arquivada. Então, nós temos em Araçatuba hoje 3 denúncias arquivadas e uma acolhida, né? O passo agora dessa ação de improbidade administrativa, o juiz deu uma decisão que nós chamamos de interlocutória, num primeiro momento, indeferindo as liminares que o promotor pediu, bloqueio de bens, essas coisas. O juiz disse que no momento não é o caso. Primeiro, ele prefere aguardar as defesas. Então, em outro momento, o juiz pode apreciar tudo isso de novo. Após as defesas e tudo mais, o juiz vai dar uma sentença. Uma sentença acatando a denúncia de improbidade administrativa, que aí vai correr o processo e, no final, havendo a procedência da ação, o prefeito pode ter os seus direitos políticos cassados, ter que reparar o dano ao município e pagar multa, que, num total, ultrapassa 500 mil reais. Realmente, eu li a ação, um pouco mais de R$500 mil com todas as custas, né? É realmente aí um prejuízo para a cidade, né? E também um prejuízo muito grande aí para a nossa democracia, né? Principalmente quando a gente vê que a Câmara Municipal ou as câmaras municipais de todo o país, elas mais se autorrepresentam do que representam realmente o cidadão. O senhor concorda com essa visão? Sim. Os legislativos de todo o país têm assim, uma tendência muito grande em não investigar.
Essa é a tendência que prevalece no nosso país. Já é algo assim, costumeiro, consuetudinário. E o detalhe disso tudo é que na hora de pedir votos, eles não falam que vão fazer assim. É impressionante, né? É. Olha, depois de tantos, principalmente nós que vamos ganhando mais uma eleição, mais outra eleição na nossa bagagem, nós já estamos ficando muito craque, né? E precisamos, numa próxima, afunilar mais aí esse conteúdo, essa qualidade de representante, porque, olha, sinceramente, quando você imagina que ocorreu uma renovação na Câmara, mas, na verdade, ficou praticamente o mesmo ou até pior a qualidade. E o senhor tem uma avaliação sobre como o senhor vê essa nova Câmara, né, em tese, porque muitos ali que estão praticamente a vida toda como vereador continuam lá, mas uma boa parte renovou. Nós temos vereadores ali muito antigos, que a cada eleição que passa, suas votações vêm caindo assim de forma assustadora, então eles já devem estar preocupados e abandonando a vida política no futuro. Porém, nós, em termos de qualificação, de vereadores qualificados para prestar um serviço eficiente à população, nós somos muito pobres. Nós nos deparamos até com vereadores nos legislativos aí afora, que eles fazem o papel de secretário, primeiro secretário, segundo secretário, mas na hora de ler uma denúncia, de ler um requerimento, um parecer, eles não conhecem o que é vírgula, o que é ponto final, exclamação, interrogação. Tudo isso modifica totalmente o contexto do texto. E nós temos, assim, encontrado uma dificuldade muito grande também sobre a questão dos vereadores não terem um conhecimento mínimo de uma questão jurídica. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu pego um edital com erros grosseiros, entrego na mão de uma pessoa e peço para a pessoa se trancar no quarto por 2 dias e achar os erros. Ela não consegue achar. De tão grave que é. E depois está lá para fiscalizar. Fiscalizar como? Isso é grave. Olha, o que o senhor está apontando, realmente, às vezes a gente fala, dá a impressão que a gente é perfeito, ninguém é perfeito. Mas eu que acompanho o Legislativo desde uns 20 anos, pelo menos, eu acompanho as câmaras, Legislativo e Executivo também, como que é gritante essa questão, né? Porque aqui fora, na iniciativa privada, para você arrumar, às vezes, um trabalho como um escritório, ou auxiliar, ou até um cargo, você tem que ter um estudo mínimo, né? Uma formação básica mínima, né? E, sem querer aqui citar nome de ninguém, o vereador não sabe nem falar. Não estou falando dessa ou daquela Câmara, mas nós temos muito isso na Câmara Municipal, o vereador que ele não sabe ler, né? Então, realmente, já estamos indo aqui para outro assunto, que é muito grave essa questão da irregularidade no poder público, né? E essa questão da falta de instrução e de uma qualificação mínima. Veja bem, né? Nós temos um presidente que já foi eleito no país sem nenhuma instrução, né? E nós temos um monte de vereadores sem nenhuma instrução, e alguns até com algum poder financeiro, mas não tem um trabalho de procurar um professor, melhorar a dicção, aprender a falar os tempos corretos de uma frase, né? Então, realmente, é uma coisa, eu acho que colabora muito aí para esse universo da política brasileira, né? Que é mais preocupante, sim, a corrupção, mas a educação também é muito importante. Exatamente. Acaba numa leitura fazendo crer que o errado está certo. Eu nem vou comentar vários casos que a gente acompanha aí ao vivo das câmeras. Cada pérola que a gente ouve dá para montar um vídeo muito engraçado que ia bombar na internet. Mas, voltando à questão, e se eu quiser
fazer aí um apanhado e falar mais algum fator que o senhor acha importante estar comentando sobre essas ações que o senhor tomou, por favor. A questão da improbidade administrativa, que o Ministério Público entrou, muitos pontos ali me deixou assim perplexo. Um deles é o Ministério Público, o autor de um inquérito civil, aquele que está presidindo o inquérito civil, está coletando provas para verificar se o gestor errou ou não, solicitar informações na administração, e o prefeito e o procurador da pasta dos assuntos jurídicos negarem informação ao Ministério Público. Isso é grave. Isso é horrendo. Vamos parar para refletir. Se o Ministério Público não tem as informações que ele requisita, é requisição a uma prefeitura, como que um cidadão, um mero mortal, vai solicitar um documento na prefeitura e eles vão disponibilizar? Isso, para mim, é sonegar documentos, provas em uma investigação. Aí ele está, então, destruindo provas. Isso, para mim, foi muito grave. Um outro ponto, inclusive nesse ponto, eu penso que o Ministério Público deveria ter pedido o afastamento dele durante a tramitação desse processo. Sabe? Por causa dessas questões. Ele não pode estar na administração sonegando informação ao Ministério Público. Não podemos admitir isso. Outro ponto importante que pelo Ministério Público que eles praticaram, foi a questão da não qualificação do escritório para justificar a inexigibilidade. O MP tomou por nota um estudo de uma procuradora, uma das advogadas do escritório, que atuou em alguns feitos da administração. E o que ela apresentou como currículo de atividade especial, o Ministério Público falou que ela não atinge esse mérito. E que tudo que ela fez durante as atuações, os procuradores de Araçatuba, que são 12 procuradores de cultura jurídica elevada, poderiam fazer. Mais ainda, durante essas atuações do escritório de advocacia, calculando pelo preço pago, por cada atuação do escritório, o município estava pagando uma média de R$5.000 por cada atuação. Olha o prejuízo. Como que eu vou pagar para um profissional atuar em uma atuação ali, um prejuízo de R$5.000, sendo que eu posso usar esses recursos e investir nos meus procuradores para ele trabalhar em todos os casos para mim? É incoerente. Isso não tem explicação. Então, esses pontos que me chamaram muita atenção. E esta ação ainda está em curso no Ministério Público? Não está mais no Ministério Público, agora está na Justiça, né? O Ministério Público entrou com o processo que tramita hoje na Vara da Fazenda Pública aqui de Araçatuba. E para o cidadão leigo compreender um pouco mais, esse processo ele pode levar quanto tempo para ter uma solução ou um final? Olha, aqui em Araçatuba, tudo depende da demanda do cartório da Vara da Fazenda Pública. Sim. Se tudo transcorrer dentro da normalidade, tá? Se não houver nenhum tumulto processual, alguma coisa desse tipo, eu creio que até novembro a gente tem uma decisão. Aí eles recorrem para o tribunal. Com certeza, antes das eleições, nós poderemos ter um resultado no Tribunal de Justiça, até para verificarmos se o prefeito ficará legível ou inelegível, por conta da ficha limpa. Ele sendo condenado aqui, ou sendo absolvido aqui,
mas no final, sendo condenado pelo Tribunal de Justiça, por um colegiado, ele se torna ficha suja. Aí não participará de nenhuma eleição posterior. Independente esse resultado, essas custas, esse valor de 500, mais de 500 mil, eles só serão devolvidos ao cofre público se realmente a ação for bem sucedida, né, doutor? A ação for sucedida ali positivo e após o trânsito em julgado. Sim, tá? Então haverá a sentença, acórdão, recursos, o jus esperneandi. Aí, quando vier a certidão de trânsito julgado, aquela sentença ela se torna um título executivo. Para ser assim bem claro para os leigos, é como se fosse um cheque, né? As pessoas têm um cheque lá que foi depositado no motor sem fundo, entra com a execução. Uma sentença transitada em julgado, que não cabe mais recurso, o Ministério Público entra com a execução. Isso aí, só avalia então que até as eleições teremos aí alguma notícia. Eu acredito que pelo menos a decisão no Tribunal de Justiça, pelo colegiado, teremos uma notícia. Doutor, eu não quero tomar mais tempo, eu sei que o senhor tem mais um agendamento aí na sua sequência, mas quero deixar aqui uma palavra para o senhor encerrar, pelo menos nessa parte, né, eu espero que o senhor volte dando notícias e novidades que surgirem e outras denúncias que o senhor fizer, puder nos comunicando, a gente agradece para dar a publicidade aqui ao nosso pequeno público ainda, que a gente está recomeçando nossos canais, mas eu agradeço aqui a sua atenção e consideração aqui em nos atender. Obrigado, agradeço e espero voltar ao seu canal para trazer notícias boas. Notícias que Araçatuba, Birigui, a nossa região se sinta segura, satisfeita. Que são notícias, eu gostaria de chegar e dizer, olha, chegou medicamentos, abriu UTIs, as pessoas estão sendo melhor atendidas, Araçatuba mudou, Birigui está avançando, as outras cidades estão crescendo. O meu desejo é que tenhamos aqui notícias boas para dar, e não notícias como o prefeito dizer, que não adianta abrir leitos, UTIs, porque não resolve, porque cada 10 entubados, 8 morrem. Isso eu espero não precisar ter que vir aqui para dizer de novo. Tomara, eu espero que o senhor traga realmente novidades, notícias e também mudanças de posturas na Câmara Municipal, especialmente, mas também no Executivo, né? Porque a gente está cansado, me permite usar uma expressão, esse negócio que acontece nas câmaras, eu até ontem fazendo um artigo, uma manchete, eu usei o termo turma. Não é que parece, eu tenho certeza disso. Junta-se uma turma de um determinado político e eles começam a decidir o que é de interesse deles. Só acho que isso é verdade. Olha, não foi eu quem disse, né? Para mim, quem vazou informações, eu acredito que foi algum vereador, porque na semana passada saiu nos Facebook da vida que ficou combinado do prefeito e os vereadores toda sexta-feira tomarem cafezinho e pão de queijo. Então, assim, com certeza, toda sexta-feira tem uma reunião para conversar de como vai votar, como vai decidir. Eu espero que os vereadores novos, os novos não gostam de ser chamados de novos, mas são novos, sim, que eles tenham mais compromisso com a população, que eles fiscalizem. Ninguém está aqui caça às bruxas, mas nós temos que zelar pelo bom uso do dinheiro público, que a coisa pública seja respeitada. E esses vereadores novos, eles têm a oportunidade de hoje de ter uma história de uma política brilhante em Araçatuba. E a população dessa eleição que passou de 2020 não será a mesma de 2024. Muda muito de uma eleição para outra. Se eles não tomarem cuidado, o rastelo vai passar naquele lugar. Olha, realmente eu concordo, faço das suas as minhas palavras, e eu também quero aproveitar a oportunidade aqui que o senhor também está me dando, de falar
que parece que os cidadãos que resolvem fazer uma crítica ou um questionamento, dá a impressão que a gente está torcendo contra a cidade, que a gente é desse ou daquela turma que quer destruir o município. Nada disso. Eu acho que o senhor vai concordar comigo, o que, na verdade, a sociedade está cansada é de que esses representantes, quando vêm pedir voto, mesmo que eles não falem, mas eles deixam entender que vão representar a população. E quando chega lá, junta-se uma turma do lado do prefeito ou de contra o prefeito. Sendo que a Câmara Municipal, eu acredito, tem que exercer um papel, né, neutro, até, claro que cada um tem sua opinião, mas de uma forma imparcial e defender o que é correto, né, doutor? Sim, claro. É assim que nós vamos solidificar uma democracia debaixo de um sol do meio-dia. Nós não poderemos imaginar que seja diferente. Agora, o nosso momento é um momento de muita reflexão, é um momento de muita calma. Eu fui chamado por vereadores aqui em Araçatuba de denuncista, porque eu sempre faço denúncia. E eu até gostei desse título, sabe? Agora eu estou usando denuncista para tudo. É o denuncista que está falando. E é assim que tem que ser. Eu não ligo para isso. Agora, o que me deixa triste é eles serem políticos, participarem de uma eleição, estarem na Câmara hoje e usarem o argumento para arquivar as denúncias, dizendo que as denúncias têm cunho político. Pera lá, eu fui candidato na eleição passada, mas eu não fui candidato na eleição retrasada. Porque eu fui candidato na eleição passada e eu faço denúncias, tem cunho político, o meu título de eleitor está limitado, está suspenso porque eu participei de uma eleição, então eu não posso exercer a cidadania. Então significa que esses vereadores que hoje estão lá, se eles não estivessem, eles não poderiam fiscalizar porque eles participaram de um pleito eleitoral? São argumentos pífios. E eles resolvem me atacar o denunciante, que eles chamam de denuncista, porque não conseguem enfrentar os fatos, debater o que está escrito, as provas que a gente apresenta. Vamos analisar as provas. Isso que é bonito no direito, em um julgamento em plenário, no tribunal. Isso que é maravilhoso. Vamos analisar as provas. E vamos sair do ataque das pessoas, porque não vamos chegar a lugar nenhum. Concordo plenamente com o senhor. Inclusive, esse tópico que o senhor está falando aí, peço licença para fazer um comentário. Ontem, durante a sessão, o doutor também acompanhou. O Zanata, ele fez um comentário que eu achei muito, muito oportuno, que é o seguinte: qualquer coisa que vai discutir na Câmara, qualquer coisa que vai questionar ou falar, lá vem o líder do prefeito ou os líderes do prefeito falando que é negacionista, que torce contra a cidade, fica fazendo campanha. Gente, se o vereador que está lá, que está vendo questionamento, está vendo questões e fatos, não pode falar, ele vai falar quando? Né? Então, eu acho muito ruim ter uma Câmara que vê não só do vereador que está lá, que ganhou a eleição, mas também de um munícipe, seja se ele foi candidato, não importa. A questão é que ele é munícipe dessa cidade, né? Ou ele também é contribuinte, porque muita gente acha que para falar sobre um político, ele tem que ser daquela cidade. Não. Todos nós brasileiros, nós somos contribuintes no Estado, na federação e no município. Então, nós, cidadãos, nós temos lugar de fala para questionar. Tá? Para eles parar com esse negócio, tudo é do partido tal, que é negacionista. Olha, agora, hoje, 20 de abril de 2021, agora são 19h37, estou falando aqui com o denuncista, doutor Lindenberg Melo Gonçalves. É verdade, Com doutor? muito prazer, doutor Lindenberg, denuncista.
Denuncista doutor ou doutor denuncista? Doutor denuncista. Usa esse nome na próxima campanha. Viu, doutor? Usa esse nome na próxima campanha, viu? Oi? Desculpa eu falar isso, né? Não sei se o senhor vai gostar. É ao vivo, tá? Espero não estar cometendo uma gafe. Vamos alterar o seu nome da campanha, a próxima campanha que tiver. Talvez, né? Se eu for candidato, por que não? Denuncista. Vote no denuncista. Mas eu sou um cidadão, Sim, eu respeito. Perguntaram para mim, mas dessas ofensas que investiram contra você, o que você sentiu nisso tudo? Eu falei, olha, para mim tranquilo, é como se estivesse num tribunal. Acabou ali, acabou. Partimos para outra, não tem problema. Eu não parto para atacar as pessoas, eu quero atacar os fatos. Eu me formei para discutir processo e não pessoas. É isso aí. É importante mesmo, e vou usar também uma coisa que eu vi ontem durante a sessão, que eu estava falando dos pronunciamentos, que é justamente isso que o senhor está falando. Está faltando fatos, está faltando argumentos para essa base aí do prefeito municipal de Araçatuba, né? Ao invés de falar denuncista, está fazendo política, que não sei o quê, traga fatos, traga argumentos, traga uma defesa plausível que eu não tenho dúvida agora, conhecendo o doutor, que nós estamos aqui, e a sociedade também está, para que as coisas corram numa normalidade, mas também que não fira os direitos do cidadão. Nós estamos torcendo para que as coisas deem certo, mas só que é o seguinte, os nossos representantes precisam colaborar. Nós estamos... É o cenário, né, que estamos vivenciando e vamos torcer que melhore. Eu tenho fé, eu sou um homem de fé, então eu creio que há de vir melhoras e um dia eu possa dizer, outrora, você se foi com todos os pecados e erros. Doutor, para encerrar essa parte da live, se eu permitir, eu acabei... Foi uma pergunta que surgiu agora. Se não for possível responder agora, só poderá estar, em outro momento, a gente trazer essa informação. Não, eu já respondo agora. Se eu puder responder, eu respondo agora. Aquela entrevista, aquele vídeo que parece que durante a sessão ontem, alguns vereadores comentaram que a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Araçatuba removeu o vídeo onde o prefeito fala que UTI não resolve, não adianta leito. O senhor está sabendo dessa informação? Olha, eu soube dessa informação semana passada, tá? Que havia removido. Porém, até hoje não foi removido. Continua então, lá. Quem queira acessar, corre lá. Por que eu digo isso? Diante dessa fala do prefeito, eu peticionei a Câmara Municipal para juntar o link, né, que eles salvassem a mídia, a fala dele, na comissão processante que lá foi aprovada. Sim. E eu entrei hoje no meu e-mail, que tem a minha petição, que tem um link escrito, eu cliquei no link. Quando eu cliquei no link, apareceu o vídeo. Falei, não tirou do ar ainda, deixa lá. Então se agora fizer isso, eu vou cair de pau, porque ele está destruindo uma prova que está na comissão processante. Porque eu já juntei lá. Se ele fizer isso, agora eu caio de pau. Então, essa informação não confere, então, pronunciada... Até hoje, às meio-dia, não. É bom saber, eu queria tirar essa dúvida com o doutor. E, para encerrar, já chegamos aí a 19 horas e 42 minutos. Durante essa fala infeliz do prefeito de Irador, que justamente ele e a esposa foram salvos por uma UTI, veja só, né, que situação, que ele foi acabar se colocando, né, infeliz mesmo, ele acabou, logo após essa fala, fazendo uma espécie de uma prestação de conta. Se o senhor não tiver tempo para falar agora, pode falar no outro momento.
Não, pode concluir. Ele fez inclusive eu estou com um vídeo, o resuminho do videozinho, que é curtinho, acho que é 3, 4 minutos, onde ele fala assim, olha, estava previsto no orçamento em 2017 tanto, e eu gastei tanto. Estava previsto em 2018 tanto para a saúde, eu gastei tanto. Estava previsto em 2020 tanto, eu gastei tanto. Ele, em todos os comparativos de 2017, 2018, 2019, 2020 e os primeiros meses de 2021, ele mostra, inclusive eu tenho um vídeo aqui, posso te mandar depois, ou posso colocar para o senhor ver agora. Pode mandar para mim. Para o senhor analisar, na verdade, né, analisar esse material junto com os demais. Sim. Que eu sei que o senhor criou também um grupo, o senhor tem uma rede social e pessoas que colaboram com o senhor, depois se eu quiser divulgar também. Onde ele faz esse apanhado, falando, era para mim ter, estava provisionado para a saúde, um exemplo assim, 50 milhões, ele gastou 100 milhões. Mas isso eu não quero saber, porque o mínimo que a lei fala da reserva para a saúde é o mínimo, não é o máximo. Sim. Ele tem a obrigação de investir na saúde mais do que a lei determina. Isso é obrigação de um bom gestor. A questão, eu não quero saber quanto ele gastou em 2017, 2018, 2019. Não quero saber disso. Eu quero saber o que ele fez com a verba do Covid. O orçamento comum, ordinário da administração, essa é outra questão. Isso envolve a lei de diretriz orçamentária, que é aprovada pela Câmara todas as vezes. Agora, 2020, veio a pandemia e veio recursos do governo federal. Para quê? Para combater o Covid-19. E o Covid-19 é compra de leito, medicamento, luvas, máscaras, locação de serviços, de equipamentos, de bens. São coisas. Ele poderia alocar carro, poderia alocar respiradores, comprar medicamentos, abertura de UTI, poderia fazer tudo, mas nunca poderia comprar carro. Eu quero saber o que ele fez com o dinheiro do Covid. Não venha ele querer engambelar a população com o que ele fez em 2017 para justificar um erro que ele fez agora em 2021 com o dinheiro do Covid. Isso, para mim, é pífio, é argumento sem fundamento, não tem não solidifica em nada. Perfeito o seu comentário, doutor. E é justamente assim que eu penso, e eu gostaria de ter ouvido, e eu ouvi do doutor justamente essa constatação. Porque quando eu estava ouvindo esse vídeo dele, que eu vi o UTI não resolve, depois ele veio falar dessas verbas 2017, 2018, 2019, 2020, eu me perguntei na hora, assim, mas peraí, nessa verba que ele está falando que tem a mais, tem as parcelas do governo federal? Eu acredito que não, né? Não. Os valores do Covid começaram a vir em junho, foi aprovado em junho de 2020, daí que começou a vir. O problema todo ainda existe na fala da secretária de Saúde. A secretária de Saúde disse, abrir hospitais para quê? Desperdiçar recursos? Então abrir hospital é desperdício de recursos. Secretária da Saúde de Araçatuba dizendo isto. Aí ela ainda complementa a sua fala. Ora, se nós não comprássemos carro, teríamos que devolver os recursos para o governo federal, porque ia sobrar no dia 31 de dezembro. Isso é o desvio de finalidade e a intenção, sim, de infringir a lei. Não tem como... Olha, erro na administração pública não tem perdão. Eu posso pecar contra você e te pedir perdão e você pode me perdoar ou não. Mas na administração pública não existe perdão. É o que eu tenho a dizer. Olha, e realmente finalizando, com tantas carências que a gente tem visto aí, né? Durante a sessão de ontem, também colocaram algumas cenas lá, referente ao local onde as pessoas aguardam para vacinação. É uma enxurrada de água onde as pessoas estão esperando para serem tratadas, atendidas. No pronto-socorro não tem uma cobertura, é feito no chão, com água correndo e tudo, gente. Tem um planejamento para pegar esses recursos, olha, na assistência social, na estrutura de saúde, tudo. Por que não... Olha, eu não entendo, sabe? Eu vou
a gente cansa de ver eu também não entendo. sai a administração e eles não conseguem se organizar. Eu também não consigo compreender, infelizmente, mas vamos seguir em frente e acreditar que tem jeito. Araçatuba, toda a nossa região, tem jeito e vamos seguir em frente. O cidadão tem que ter uma participação maior. E é isso que eu estou fazendo, chamando a população para assumir o seu compromisso. Vamos seguir em frente. Eu acredito que vai mudar. Para fechar, vou deixar uma boa noite para o doutor, até a próxima, e deixa aí os seus canais que você tem aí, para que a população possa te achar. Nós temos o canal no Facebook, que é o X da Questão, tá? E temos no YouTube também o X da Questão Lindenberg Oficial. São canais recentes, e pedimos para as pessoas irem lá. Hoje tem um vídeo postado, mais tarde eu vou postar outro, e vamos começar a alimentar o canal. E que as pessoas se inscrevam, curtam, e vamos incentivar a democracia. É isso que nós precisamos. Boa noite a todos. Muito importante que nessa democracia, mais do que a gente ter o direito de fazer o que a gente quer, a gente aprenda de uma vez por todas, né, doutor? Da gente aprender a exercer o nosso direito de fazer o que nós devemos fazer e não fazer o que a gente quer. Grande abraço. Obrigado, boa noite, Deus abençoe. Boa semana.